até o seu final. Mas um deles é como Sukuna alcançou o estágio extremamente parecido com o do Tengen, porém com a transformação de mais 2 braços, 2 olhos e uma boca em seu estômago. Essa é uma das questões bem emblemáticas sobre o personagem, e a forma do seu rosto que se parece muito com aquela que criou as barreiras em volta do Japão. Tengen diz que chegou àquela forma depois que sua assimilação com o receptáculo estelar falhou, e que assim seu processo de envelhecimento acelerou e ela se tornou parte do céu e da terra, que mais faz dela uma maldição do que um ser humano. Interessante pensar que Tengen seja um nome colocado por 2 kanjis, Ten, que significa céu, paraíso, e Gen, que significa antigo, quase como uma definição do antigo paraíso que protege todo mundo. Mas essa forma do Tengen é um motivo de risos para Kenjaku quando ele vê ali o rosto da feiticeira, e até mesmo lhe questiona qual era daquela face e o que ela queria sendo daquele jeito. Kenjaku sabe que a face da Tengen lembra e muito o rosto do Sukuna, e por isso riu com aquilo que avistou. Porém, a condição do Sukuna vai mais além. Ele não só modificou sua face, como o Tengen acabou fazendo de um jeito desproporcional. O Sukuna modificou o seu corpo da forma como ele queria. Seus braços possuem um propósito, seu corpo todo possui um propósito, podendo lutar segurando suas armas, se defendendo e atacando, e fazendo selos para fortificar suas habilidades ainda mais. E ao mesmo tempo, a boca em sua barriga lhe dá a capacidade de recitar encantamentos sem ficar fatigado. Isso porque o narrador ainda nem explicou para nós a função dos seus 2 olhos auxiliares. Tudo isso levando seu corpo a uma enorme evolução. Mas será que todo esse desenvolvimento é devido ao poder manipulativo de consumo de corpos pelo Rei das Maldições? Yo Geeks, aqui é o LP e você está no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados que esse vídeo contém spoilers do mangá de Jujutsu Kaisen. Mas antes de ir para o nosso assunto aqui nesse vídeo, saibam que o Discord do Geek Brasil tem várias salas para você discutir sobre os animes e mangás. Uma sala reservada está esperando para você sobre Jujutsu Kaisen, para você soltar as suas teorias e ser feliz por lá. Clica no link na descrição e faça parte da nossa comunidade que fomentam várias ideias, teorias e debates todos os dias. Agora sim, vamos à discussão de como Itadori pode chegar no mesmo estágio que o Rei das Maldições. Bom, como eu falei pra vocês aqui no vídeo sobre o Discord, um dos Ademirs lá do grupo, o Vandro, veio com uma ideia interessante sobre o canibalismo e o desenvolvimento do corpo do Sukuna sobre isso. É claro que tem pontos aqui colocados na teoria de que não são ideias do Vandro, mas foram essas ideias que fizeram entender todo esse contexto relacionado por detrás desse vídeo. As falas mesmo do Itadori se encaixam perfeitamente nessa ideia, de que ele comerá qualquer coisa, desde que consiga derrotar o Sukuna. Assim, com um ponto de que isso pode mesmo afetar a manipulação de um corpo. Mas para isso, a gente precisa analisar vários focos até chegar nessa ideia sobre a manipulação de um corpo ao consumir partes de outros corpos. Na luta do Sukuna contra o Jogo, a gente tem uma das discussões mais interessantes e emblemáticas relacionadas ali ao mangá de Jujutsu Kaisen, sobre o que o Sukuna quis dizer com suas declarações no capítulo 115. História é essa que será adaptada no próximo episódio de Jujutsu Kaisen. O Rei das Maldições se vira para Jogo e questiona sobre Ryomen lutar usando um poder na qual a maldição é um especialista. Sukuna usa um termo desconhecido e logo em seguida consegue usar o fogo, que é a especialidade do Jogo. A maldição até mesmo questiona sobre o que isso quer dizer e como o rei conseguia usar tal poder semelhante ao seu, mesmo as suas habilidades estando relacionadas apenas aos cortes. Sukuna fica meio espantado da maldição não entendê-lo, mas achava que sabia o que era isso, já que o Jogo era uma maldição. Mas naquele exato momento era tarde demais. Isso porque se o Sukuna revelasse que a habilidade era aquela, lhe tornaria mais forte, por causa da regra de revelação e explicação sobre os poderes. E na mente do Rei das Maldições, tal revelação era trapacear. Mas uma fala de uma personagem tem mexido bastante com a minha cabeça esses dias, que é a frase da Uro para o Yuta no capítulo 181. Ela diz que feiticeiros ou maldições não importa, os únicos que são capazes de transcender além, sendo meramente fortes, são aqueles com um senso avassalador de si mesmo ao ponto de não considerar ninguém à sua volta.
Essa é uma frase bem interessante da Uru para o Yuta, porque está mostrando ao personagem que ele está chegando ao seu limite e ao mesmo tempo faz uma comparação com Sukuna. Essa régua ela é colocada porque a Uru sentiu na pele o que era o poder do Sukuna. Ela sabe o que o Rei das Maldições é capaz de fazer e como o Yuta, seguindo os passos dele apenas, estava chegando ao limite dele, de acordo com a personagem. Essa é uma perspectiva dos horrores que o Sukuna pode proporcionar, e se ela se lembrou de Ryomen enquanto estava lutando contra o Yuta, isso quer dizer que o Okutsu tem algo em comum com o Rei das Maldições. Mas o que poderia ser isso? O que poderia ser esse algo que levou a Uru a colocar os dois na mesma balança para medir o potencial do Yuta? Acredito eu que quando a Uru fala que aqueles que transcendem são aqueles com senso avassalador de si mesmo, ao ponto de não considerarem ninguém à sua volta, é um foco no canibalismo do Sukuna. Uma atitude na qual você só pensa em si próprio e que não pensa em mais ninguém, apenas na sua capacidade de ficar cada vez mais forte. Ou seja, assim como a Rika comeu o braço da Uru para conseguir tal poder, o Sukuna come suas presas para adquirir novas habilidades. É interessante prestar atenção que a Uru fala sobre o Sukuna para o Yuta logo depois dela perder o seu braço para a Rika. É surpreendente pensar quantas pessoas Uru testemunhou sendo massacradas no campo de batalha, ao ponto de no capítulo 216 ela não ser capaz de se manter em pé diante da energia amaldiçoada, só da energia amaldiçoada do Rei das Maldições. Existem vários pontos deste paralelo e a capacidade máxima de entendermos que poucos feiticeiros foram capazes de colocar medo na Uru, e o Sukuna fez um templo na mente dela. Então, vamos nos aprofundar um pouco mais nesse assunto. O que acontece com o corpo quando ele consome a carne humana de um feiticeiro em Jujutsu Kaisen? Vemos dois pontos interessantes com Itadori sobre isso. Por mais que a gente esqueça esse detalhe, às vezes, os dedos do Sukuna ainda são parte de um corpo humano, o que pode nos dar uma referência sobre isso. Satoru Gojo diz que quando o Itadori comia um dos dedos do Sukuna, essa energia amaldiçoada do objeto se transformava em uma com o Yuji, ou seja, ambos se tornaram um só. Outro ponto interessante é que toda vez que o Itadori consumia um dedo do Sukuna, o rei manifestava sua energia amaldiçoada, mas o Yuji não cedia o controle do corpo por algum motivo ainda desconhecido. Mas o Kenjaku sabia uma forma de quebrar esse controle de forma temporária. No capítulo 111, a mãe do Itadori explica que se 10 dedos forem consumidos de uma vez, o Sukuna poderia tomar o controle do corpo do Itadori de forma temporária. E essa parte, ela é importante, porque assim que o jogo abre o leque de dedos, todos eles estão cada um com uma forma diferente. Assim que o jogo faz isso, vemos o poder do Sukuna se manifestar dentro do corpo do Itadori, e ele toma o controle do corpo. Um excesso de energia amaldiçoada que foi capaz de enterrar a vontade do Yuji por um período de tempo. O que eu quero dizer com isso? A energia amaldiçoada conseguiu afetar o funcionamento do corpo de uma pessoa, fazendo o domínio do Yuji ser subjugado pelo Sukuna. Isso quer dizer que o consumo de energia amaldiçoada de outros seres podem afetar também os corpos dos feiticeiros. E analisando a formação dos dedos que o jogo estava portando, cada dedo tinha um formato diferente, o que pode ser a provação de que essas mudanças que vemos no corpo do Sukuna seja por causa do canibalismo. No guia oficial de Jujutsu Kaisen, Gege Akutami diz que se o Itadori comesse os fetos amaldiçoados, a consciência deles desapareceriam e só restaria a energia amaldiçoada. Isso por causa da sua alta resistência aos poderes amaldiçoados, aos poderes ali de maldições. Comer os fetos também faz parte de um ato de canibalismo, mas mesmo assim a energia amaldiçoada parece continuar no corpo do personagem. Então, se uma quantidade de energia amaldiçoada pode gerar uma pequena modificação no corpo, será que uma grande quantidade de energia amaldiçoada pode gerar grandes modificações no corpo? A resposta para essa pergunta pode ser sim. Isso porque a própria técnica de encarnação representa isso. Sukuna estava no corpo do Megumi e quando libera a técnica de encarnação, seu corpo original sobrepõe o corpo do Fushiguro. Ou seja, a energia amaldiçoada consegue mexer até mesmo com a estrutura do corpo. Mas será que também não consegue gerar novas partes? Será que com esse acúmulo de poder, o Sukuna não poderia começar a brotar novas partes do seu corpo, moldando a sua vida? Se ele tem a capacidade de manipular a energia reversa, o que impediria ele de criar essas novas partes?
Será que para gerar isso, com esse acúmulo de energia, o Sukuna alterou sua alma para que seu corpo pudesse ter 4 olhos, 4 braços e 2 bocas através do canibalismo? Será que cada ser humano tem um gosto específico por causa da energia amaldiçoada que cada um pode possuir? Lembrando que o corpo está conectado à alma e a alma pode estar conectada ao corpo. E alterando a alma, você pode também alterar o corpo, fazendo com que até mesmo o Sukuna tenha todas essas modificações. E o interessante é que o Itadori pode ser a prova viva disso, como falado já nesse vídeo. O nosso prota mostrou várias vezes durante a história que consumiu algo que pertence a um corpo humano e que isso pode afetar um feiticeiro. Isso nos mostra que, de tanto o Itadori comer os dedos do Sukuna, a energia amaldiçoada do Rei das Maldições impregnou no prota. O que pode ser uma resposta de que a própria técnica do Sukuna pode ter sido gravada também na alma do Itadori. Essa possibilidade nos leva de novo à conversa do Jogo com o Sukuna mais uma vez, sobre o que as maldições tinham uma capacidade de fazer no passado, mas que elas não faziam mais. O que leva a gente para a Rika, que pode ter essa capacidade, sem, é claro, saber disso tudo. Como vemos no guia oficial sobre a Rika, ela era o próprio demônio já como humana, e quando ela se tornou uma maldição, ela apenas ficou sem escrúpulos nenhum. Mas ao consumir o braço da Uro, vemos que o Yuta consegue manipular os poderes da feiticeira. Mas a questão disso é que no guia oficial também é dito que a técnica amaldiçoada do Yuta é a Rika, não o mimetismo. O que coloca para nós que a capacidade de copiar técnicas amaldiçoadas seja da garota maldição e não do Okutsu. O que poderia explicar que o poder do fogo do Sukuna é apenas um poder na qual ele roubou de algum feiticeiro ou maldição no passado, com a mesma capacidade que a Rika consegue fazer. Isso mostra que se a técnica amaldiçoada está conectada com a alma do feiticeiro e a Rika e o Sukuna conseguem utilizá-la, isso quer dizer que eles podem assimilar as almas dos feiticeiros dentro de si. Estamos cientes de que aqui no canal nós estamos explorando a possibilidade do Itadori utilizar um novo poder, como indicado pela capa do capítulo 240, possivelmente acessando as habilidades dos seus irmãos por meio do seu sangue, semelhante ao que o Chozo fez no capítulo 204. Mas também precisamos trabalhar com a possibilidade de que o Itadori pode ter consumido os fetos amaldiçoados, que por algum milagre podem ter sobrevivido ao ataque da Tsukumo no colégio Jujutsu. Porém, até mesmo se o Itadori consumir qualquer outra coisa, dará a ele a capacidade de manipular seu corpo como bem quiser. E isso poderia dar ao Yuji o poder de manipular seu corpo, criando aquele braço esquisito dele. A gente já tem a prova que consumir partes dos corpos e objetos amaldiçoados afetam os corpos fisicamente, visto que em pequenas escalas, como no corpo do Kashimo, ou até mesmo em grande escala com uma técnica de encarnação. No guia oficial, Gege explica que o que dá prazer para o Sukuna é comer, e no capítulo 238, o rei fala que toda essa encheção de saco dos humanos vale a pena por causa de seus gostos. Até mesmo na luta contra Yorozu, a personagem deixa claro que Uraumi era um cozinheiro talentoso, o que sugere que o Sukuna talvez permitisse que ele fosse seu serviçal devido às suas habilidades culinárias. A forma como o corpo do Sukuna age mostra até mesmo que parece que existe outra pessoa dentro do seu corpo, o que parece e muito com a explicação do Gege no guia oficial sobre o Keichizo. Como ele era um dos fetos mais fracos, ao se manifestar em um corpo, a cabeça do humano ficou vivendo na parte de cima do corpo do Keichizo, sendo resquício existente. Isso demonstra que a absorção de partes dos corpos, mesmo que sejam frágeis ou aparentemente insignificantes, tem o potencial de alterar a forma e as habilidades daqueles que realizam a absorção. Isso fica ainda mais interessante quando percebemos que o Sukuna pode ter uma segunda técnica gravada em sua alma. Assim, você consegue casar a ideia de ambos comerem qualquer coisa para ficarem mais fortes, como o Itadori diz no capítulo 220, justificando assim os novos poderes do prota. É um paralelo perfeito entre Sukuna e Itadori, que se encaixa de maneira impecável, como se o último fosse o irmão gêmeo do Rei das Maldições das Lendas, fabricado precisamente com esse propósito.